Na semana passada, um pesquisador da Fundação Getúlio Vargas revelou que os assassinatos da ditadura militar no Brasil foram uma decisão de Estado. O pesquisador Matias Spector divulgou memorandos secretos da CIA, que foram liberados pelo governo dos Estados Unidos. Os documentos registram que o presidente Ernesto Geisel, o general que comandou o país de 74 a 79, sabia e autorizou que o governo continuasse matando os opositores do regime. Os documentos relatam uma reunião de cúpula que incluía João Batista Figueiredo, chefe do SNI e sucessor de Geisel, também general, e outros 2 generais que comandaram o Centro de Informações do Exército. A revelação pode levar à revisão da lei da anistia? Essa é uma das muitas perguntas que aparecem com essa notícia. Quem conversa comigo é o doutor em Direito Constitucional, Emílio Peluso, professor da UFMG e autor de uma tese premiada sobre a revisão da lei. Bem-vindo, Emílio. Obrigado, Viviane. Agradeço pelo convite e a oportunidade de debater com os seus telespectadores. Emílio, a Comissão Nacional da Verdade, ela se reuniu, por um apelo do José Carlos Dias, que foi presidente em 2013, foi o primeiro presidente da comissão, se reuniu logo que saiu esse documento, essa historinha que eu contei aqui rapidamente, que tem detalhes que a gente pode até ir tocando neles, mas enfim, assim que soube desse documento, os membros já estão defendendo a revisão da lei da anistia, que foi aprovada em 79, não é isso? E que previa que qualquer agente do Estado não seria punido, e também o pessoal que foi contra os governos militares, que lutou contra os governos militares, enfim, ninguém seria punido. Com isso, nenhum agente do Estado foi punido por assassinatos e torturas. E agora ele propõe essa revisão. Qual que é a chance disso acontecer? A gente está numa situação complexa, né? É uma crise econômica e uma crise política que de alguma forma tocam e conformam o modo como o Supremo Tribunal Federal vem enfrentando a questão, vem atuando, né? Vem, na verdade, talvez não enfrentando propriamente a questão, né? Porque esse processo é um processo que começou em 2010, que não ainda terminou, há um recurso pendente de julgamento nesse processo, né? Uma ação que é conhecida como arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF, a DPF 153, que depois... Questionando a lei da anistia. Questionando a lei da anistia, não é? Na verdade, até um esclarecimento que seria importante para o telespectador, né? A lei de anistia ela não faz de uma forma ostensiva um reconhecimento de que há uma anistia para os agentes da ditadura, né? Não faz por quê? Porque a ditadura não iria querer reconhecer em 1979 que ela mesma praticou crimes, né? Ela tem um termo lá que é um termo que é colocado de uma forma ambígua na lei, né? Que é o termo crimes conexos, que faria com que, de um lado, a lei anistiasse os opositores do regime ditatorial e, ao mesmo tempo, tentasse anistiar aqueles que apoiavam e faziam com que a máquina de repressão funcionasse. Essa máquina de repressão tão bem representada no documento encontrado pelo Matias Spector, né? E aí o que acontece é que isso gerou uma certa controvérsia em relação a como proceder com essas ações penais depois que o regime ditatorial se encerrou, né? E mesmo depois da própria lei de anistia. Há outros fatores. Permitiu que fosse questionável, né? Na verdade, criou uma situação para um judiciário muito conservador, para um judiciário que, de alguma forma, também deixou de questionar muito do que aconteceu no período ditatorial, para um Ministério Público também com uma formação bastante conservadora, não é? Que eles, na verdade, não procedessem a nenhum tipo de responsabilização. Algumas poucas tentativas aconteceram nas décadas de 80 e 90 e foram barradas pelo judiciário, dizendo, olha, não, a anistia, ela encerrou essa discussão, quando, na verdade, a questão não era tão simples. Até porque a Constituição de 88 trata da anistia de uma forma diferente da lei da anistia de 1979. Ela trata da anistia como uma anistia para aqueles que foram atingidos pelos atos complementares e institucionais. Ela não fala em momento algum em crimes conexos. Então, essa questão já deveria ter desaparecido logo em 1988. Mas esse judiciário conservador, esse Ministério Público conservador, pouco preocupado com a aplicação do direito internacional dos direitos humanos, com normas internacionais, foi empurrando essa questão. O Supremo foi acionado? O próprio Supremo Tribunal Federal, nesse período, não.
o que a gente vai encontrar são decisões do Superior Tribunal de Justiça arquivando procedimentos como o caso Rio Centro, como o caso Vladimir Herzog, né, evitando que essas questões continuassem a ser discutidas. E aí essas questões não desaguaram no Supremo Tribunal Federal. Elas só vão desaguar no Supremo Tribunal Federal quando há uma política mais ampla de discutir o que a anistia significava de fato, né, de pensar, na verdade, num sistema de transição, de reparação para as próprias vítimas e de repensar na própria responsabilização. E aí a questão é levada ao Supremo em 2008, o Supremo julga isso em 2010 sem fazê-lo de forma definitiva. Em 2000, logo na sequência, já é ajuizada uma outra ação, que é colocada juntamente com essa ADPF 153, no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo também não julga essa segunda ação, né? Nessa segunda ação já há um questionamento mais incisivo. Por quê? Porque no mesmo ano de 2010, o Brasil vai ser condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a levar adiante essas responsabilizações. Agora, levando em conta o cenário de hoje, né, como é que a gente pode pensar e também a alta corte de hoje, né, o Supremo Tribunal Federal, que hoje a mais alta corte de hoje, um judiciário muito forte, muito atuante, não é? Que nós vemos o judiciário hoje com um perfil um pouco diferente do que era há algumas décadas, há uma década atrás, ou há duas. Sim. Qual que é a importância dessa descoberta nesse cenário? Eu acho que a importância está em tentar provocar o Supremo Tribunal Federal a tomar uma atitude que seja menos contraditória, né? Se a gente tem um judiciário que talvez o Supremo até fuja às vezes um pouco disso, mas agora ele está num movimento de maior adesão a essa ideia de que há um judiciário que precisa combater, custe o que custar, né, a corrupção e crimes em geral, né? Seria interessante, então, saber como que esse judiciário vai se posicionar em relação a esses crimes contra a humanidade que foram praticados no período ditatorial e que agora estão, né, de uma maneira talvez até mais escancarada, mostrados como parte de uma atuação, de uma repressão orquestrada pelo Estado como um todo durante aquele período, né? Ele é mais ou menos conservador. Aí, esse judiciário, e eu acho que para essas questões, ele é muito mais conservador. Ele trata essas questões, na verdade, como se fossem pautas que não deveriam ser objeto de avanço por parte do judiciário. Como se elas fossem pautas de direitos humanos que não interessariam ao judiciário como um todo. Por quê? Nós temos hoje 30 ações penais que foram ajuizadas pelo Ministério Público Federal visando responsabilizar agentes da ditadura, não é? São ações penais que estão fundamentadas justamente na decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A maioria dessas ações está suspensa ou foi interrompida justamente por decisões de um judiciário que diz o seguinte: olha, não, o que o STF fez em 2010 nós não podemos mudar e nós temos que aguardar o Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão final nesses casos. Institucionalmente, a gente tem então uma divergência. Parte do Ministério Público Federal dizendo, olha, não, nós precisamos responsabilizar esses agentes, e o Judiciário dizendo, olha, nós precisamos criar um obstáculo para que isso siga adiante. Um movimento interessante foi o movimento feito pela própria Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, né, que já mostrou desde a sua posse que ela tem uma posição a favor dessa responsabilização. Ela defende, logo na posse, no discurso, ela defende uma atenção especial à questão dos direitos humanos. E especificamente, ela tem uma posição clara em relação à anistia. Ela concorda com a posição do antigo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que já se posicionou nesses processos que estão no Supremo, a DPF 153 e a DPF 320, num parecer dizendo que esses crimes são crimes imprescritíveis e insuscetíveis de anistia por serem crimes contra a humanidade. A principal característica de um crime contra a humanidade é o quê? É que haja um ataque sistemático dirigido contra a população civil. Como é que a gente caracteriza um ataque sistemático? Verificando se aquilo é uma política de Estado. O documento do Matias Spector, então, reforça isso. A Comissão Nacional da Verdade, ela já havia demonstrado isso quando ela instituiu e mostrou as cadeias de comando e as diversas responsabilizações que existiam, né? E ela indicou quem eram as pessoas responsáveis, inclusive indicou os presidentes, na verdade os ditadores que ocuparam o poder durante aquele período, dizendo, olha, essas pessoas têm responsabilidade nessa cadeia de comando. Então, se há crimes contra a humanidade, nós não podemos falar em anistia e não podemos falar em prescrição. Então, essa posição dela seria uma posição que vai pressionar o Supremo Tribunal Federal. Hoje, o relator desse processo no Supremo é o ministro Luiz Fux. Ele já movimentou um pouco a questão quando ele aceitou recentemente a adesão de
amicus curiae, que seriam, então, entidades da sociedade civil que cooperariam com o Supremo na elucidação da discussão num processo que se tornaria um pouco mais democrático, né? Nós tivemos, por exemplo, o nosso próprio Centro de Estudos sobre Justiça de Transição, que nós coordenamos na UFMG, cooperou com a Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos Políticos de São Paulo, e essa comissão entrou como amicus curiae nessa ação por uma decisão do ministro Luiz Fux. Isso, então, está mostrando que há uma certa movimentação. É claro que essa movimentação vai desagradar um setor específico, que são as próprias Forças Armadas, e que, de alguma forma, vão colocar pressão para que isso não seja julgado pelo Supremo. Como é que você enxerga hoje a influência, a capacidade de influir, até numa decisão do Supremo de, enfim, não ir adiante, não é? Com essa discussão do Exército, né? O quanto ele é influente hoje? Eu acho que, assim, é extremamente influente. Ele voltou à pauta, né? Nós vimos recentemente com declarações do general Vilas Boas. Do general Vilas Boas. É extremamente influente. Do Exército. E quer ser, tem mostrado que quer ser mais influente do que deveria ser, né? Na verdade, o que a gente pode separar... Um executivo frágil também torna mais influente. Um executivo frágil, talvez ele ache que seja importante ele ter uma base que seria a base das Forças Armadas. Mas se ele não tem popularidade, ele pode ter alguma instituição que, se não vai ser pelo voto, vai ser talvez pelas armas que vai apoiá-lo, né? E aí a gente vê que nesse movimento o Michel Temer vai explorar, na verdade, algo que os outros presidentes tentaram evitar, né? A gente não tem uma relação fácil do executivo brasileiro no pós-88 com as Forças Armadas, né? A Constituição estabelece claramente que deve haver uma subserviência, então, do poder militar ao poder civil. Mas as Forças Armadas tentaram, ou por uma forma de dizer, olha, não, nós vamos nos manter na caserna, né? Tentando evitar entrar em ações ou em questões políticas, né, durante um bom período, ou se houver uma situação tal em que nós achemos que seria necessário intervir, nós vamos tomar uma posição um pouco mais afrontosa, como tem acontecido mais recentemente. Mas, ele deixou, depois, então, terminado o regime militar, deixou pairando no ar essa questão, essa possibilidade. Mas sem deixar que, de fato, houvesse intervenção clara sobre como as Forças Armadas devam funcionar. A gente vai verificar, então, que durante o governo Fernando Henrique Cardoso houve um avanço importante quando ele cria o Ministério da Defesa e diz, olha, além da subordinação ao presidente da República, há necessidade de subordinação a um coordenador civil, a um ministro civil que vai coordenar o trabalho das 3 Forças Armadas, né? Mas nenhum desses ministros conseguiu, de fato, ter uma relação muito fácil e tranquila com as Forças Armadas. A gente pode reparar ou prestar atenção nisso no próprio... Parece sempre delicado. Sim. Assim, quando a CNV vai, então, exigir uma posição mais clara por parte das Forças Armadas, não é? O próprio ministro da Defesa, à época, Celso Amorim, vai tentar contemporizar e evitar que a coisa caminhe para um conflito mais claro, não é? Quando nós chegamos na situação de crise política atual, que não é resolvida facilmente pela política, as Forças Armadas passam a ter uma posição de dizer o seguinte, então nós vamos intervir, vamos dizer como isso deve acontecer. Basta verificar, então, o que aconteceu em relação a uma pressão que não era direcionada para o Judiciário, mas foi direcionada, no caso Lula, no HC do Lula, perante o Supremo Tribunal Federal. Aquilo foi, de fato, uma faca no pescoço, uma pressão efetiva, a meu ver, né, completamente descabida, ilegal e inconstitucional. Ilegal e inconstitucional do general por quê? Vilas Boas ao comentar que não se podia, enfim... que o Supremo não poderia conceder o habeas corpus, né? Ele não falava diretamente isso, mas sugeria, né? Sim, estava na pauta. E aí o que a gente verifica é que há uma reação de insubordinação ao poder do presidente da República, porque essa questão deveria passar pelo presidente da República, não é? E, em segundo lugar, uma relação afrontosa em relação ao judiciário, né? Dizendo ou tentando pautar mais ou menos o que o judiciário iria fazer. Agora, Emílio, é notório que nós tivemos que o trabalho da Comissão da Verdade foi bastante, digamos, embarreirado, não é? A Comissão da Verdade, de fato, não teve acesso aos documentos que tanto se esperava que saísse ali do Centro de Informações do Exército, não é? Que está no centro, inclusive, dessa revelação, não é? Do Centro de Informação que estava saindo a discussão sobre se ia continuar matando ou não os opositores do regime.
Essa pergunta que é feita ao Geisel. Agora, o Ministério das Relações Internacionais acolhe um pedido do filho do Vladimir Herzog para que o governo brasileiro acione o governo americano para que libere mais documentos, porque, na verdade, nós ficamos carentes de muitos documentos, com todo o trabalho que foi feito, de ouvir as pessoas e tal, os documentos, o preto no branco, muita coisa sabe-se que foi perdida ou que está escondida, enfim, não se sabe muito bem. Qual que é a chance que nós temos de conseguir do governo americano a liberação desses documentos? Isso depende de relações políticas, relações diplomáticas, ou com esse governo Trump que está aí, você acha que há interesse em liberar essa documentação? Como é que é a sua impressão sobre essa possibilidade? Eu acho difícil prever alguma coisa em relação ao governo Trump, né? Essa que é a grande dificuldade. Eu acho que a questão é, obviamente, uma questão que é tratada primeiramente como uma questão diplomática. O Ministério das Relações Exteriores vai tentar, então, fazer uma provocação para ver se novos documentos podem ser desclassificados, né, e se pode ter acesso também aos originais daqueles documentos. A gente tem que lembrar que a desclassificação desse documento ela se deu em 2015. Né? Então, é aí que é o papel importante aí do pesquisador. Né? O pesquisador tem que estar atento, na verdade, e continuar a vasculhar, às vezes, documentos que já foram desclassificados para poder ver se encontra alguma coisa de substancial. E foi isso desclassificados é porque ele não precisava continuar secreto. Isso, justamente. Ele estava sob sigilo. Isso é uma classificação da CIA, sim, do governo americano. Todo Estado, na verdade, ele tem ali documentos que seriam com uma sensibilidade política maior, ele classifica esses documentos. A gente tem uma classificação nossa aqui também, né? A Lei de Acesso à Informação alterou essa classificação que havia. No governo Fernando Henrique havia uma lei que havia determinado uma classificação que poderia ser renovada eternamente, era uma coisa esdrúxula, e aí agora a gente está numa situação em que é possível a renovação, mas uma renovação limitada. A gente pode encontrar, então, agora, também no caso brasileiro, seria possível de encontrar documentos aqui que a gente também até hoje não teve acesso a eles. Eu creio que em relação à política do governo norte-americano internacional, talvez não haja uma preocupação tão grande em relação ao que possa vir a acontecer no Brasil. Mas é claro que uma argumentação, dependendo da forma como ela é colocada por parte do Ministério das Relações Exteriores, pode não levar, não é? Pode fazer com que o governo Trump não libere novos documentos. Esses documentos foram liberados ainda na administração Obama. Tem que haver um nível de demonstração de interesse e negociação para isso. É isso que você está dizendo? E eu estou dizendo o seguinte, o presidente Michel Temer teve uma posição também bastante dúbia em relação ao documento. Né? Isso que pareceu ser uma aceitação em relação ao pedido do Ivo Herzog, na verdade parece ser muito mais uma coisa do tipo, olha, vamos ter certeza sobre o conteúdo do documento, vamos pedir os originais daquele documento para que a gente possa, depois disso, pensar em que atitude ou no que deva ser feito. Né? Então isso fragiliza ou tenta fragilizar de alguma forma a própria liberação. Que parece ser, não é? Que é a posição que vai se esperar de um governo que, de alguma maneira, tem ou quer ter o apoio das próprias Forças Armadas. Né? A gente tem que lembrar que há um movimento do governo Temer muito mais amplo em relação a essa questão. Né? O governo Temer, como nenhum outro governo antes dele, ele vai fazer diversas nomeações para cargos importantes para a presidência da FUNAI, para o Gabinete de Segurança Institucional, de militares. Né? E, além disso, ele vai proceder em relação às operações de garantia de lei e da ordem, há uma mudança, há um retrocesso imenso ao determinar que o julgamento de crimes contra a vida praticados por agentes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica nessas operações, eles venham a ser julgados pela Justiça Militar. Fora, portanto, do Tribunal do Júri, como manda a própria Constituição. Um caminho contrário, né? Um caminho contrário, inclusive, ao que o governo Fernando Henrique havia tentado estabelecer lá na década de 90. Ou seja, você tem a intervenção federal, uma intervenção federal comandada por um militar, ao invés de ser comandada por um civil. Não é? Há símbolos também, não é? O símbolo do governo é ordem e progresso. Apesar de estar na nossa bandeira, sim, é um documento de... um pouco abandonado, né? Porque estava ligado às ditaduras. Né? Sim, é um lema de inspiração positivista, que remonta, na verdade, à participação do Exército na política lá no alvorecer da própria República. Ou seja, você está
falando de um início, de um começo, em que você vai ver que a relação com as Forças Armadas vai ser sempre uma relação de tensão. A Constituição de 88 deu um espaço grande para que a gente pudesse proceder a reformas institucionais e direcionar as Forças Armadas para aquilo que elas devem de fato fazer. Agora, só uma opinião sua, de um entendedor dessa área, mas também de um cidadão. Você acredita que esse assunto, voltando à baila, se houver desdobramentos enfim, a própria notícia em si, se ela de alguma maneira afeta essas candidaturas que estão sendo postas aí, tem muitas candidaturas, além do Jair Bolsonaro para a presidência da República, que é a mais visível, mas tem várias pré-candidaturas sendo anunciadas de militares e ex-militares, pessoal da reserva e tal. Como é que você acha que isso tem algum impacto sobre o jogo eleitoral e esses personagens nesse jogo? Eu acho que tem um certo impacto, né? Mas a gente precisa lembrar que a gente vive um momento de retrocesso autoritário, né? Isso não é só o caso brasileiro, eu não vejo essa questão como um privilégio, né, entre aspas, aí, dos brasileiros. Isso é algo que tem acontecido no mundo como um todo, né? A gente tem, então, situações em que falar-se em exceção, em falar-se em restrição de direitos tem se tornado algo tolerável, aceitável, ou acreditar numa certa desimportância do próprio processo democrático tem sido algo que, de alguma forma, tem crescido no mundo como um todo, né? Então, e no Brasil, de uma forma, eu acho, bastante grave. Então, o que eu vejo é que talvez o impacto que a liberação de um documento como esse possa ter nessas candidaturas, ele só pode ser avaliado em conjunto com outras medidas que possam ser tomadas. Então, a própria liberação do documento já vem sendo desmentida, desacreditada, questionada por setores que visam, de alguma forma, dizer justamente isso. Olha, não, o que se está fazendo é tentar manchar a candidatura de pessoas que estão ligadas às Forças Armadas, que são uma instituição confiável. E o que, na verdade, a gente verifica é que há toda uma desinformação, né? As Forças Armadas são instituições essenciais para o funcionamento e para a existência do Estado brasileiro, para a garantia da soberania nacional. Isso é algo que a própria Constituição de 88 determina e é algo que a gente tem que verificar como algo aceitável, mas não nos termos em que a coisa vem se reproduzindo desde 1988, né? Eu acho que há toda uma discussão e uma doutrina no sentido de ver as Forças Armadas como salvadoras ou como entidades que fossem incorruptíveis. Isso não é verdade, não é? Ou entidades que se pautassem pela ordem como um todo. Isso também não acontece nem durante o próprio regime ditatorial, não é? E que nesses termos, então, estariam isentas ou seriam as entidades mais importantes para coordenar e levar adiante o processo político hoje. Isso não pode acontecer nem de forma excepcional, com o retorno de um regime ditatorial, mas também não pode acontecer achando-se que candidaturas de militares por si só, né, pelo simples fato de serem militares, seriam passíveis de conduzir melhor também o processo político tão logo fossem eleitos, né? Então, acho que assim, a gente tem que avaliar quais são os efeitos que vão aparecer ao longo das próximas semanas em relação à liberação do Emílio, documento. só para a gente fechar essa conversa aqui, é mais para fazer o fecho mesmo. 40 anos depois, por que é importante a gente discutir, por que a revelação desse documento é tão importante? Só um fechozinho, rápido. Ninguém vive politicamente, aliás, acho que ninguém vive nem pessoalmente, não é, sem ter um determinado passado, sem conhecer esse passado, não é? Esse passado, na verdade, é um passado que ele não passa, não é? A gente viveu sob um regime ditatorial durante 21 anos, a ditadura mais longa da América Latina, e um regime ditatorial que escondeu muitas informações, que manteve fora do conhecimento do povo brasileiro várias informações, como uma ditadura normalmente funciona. No pós-ditadura, essas informações não chegaram a contento ao conhecimento da população. E é isso que a gente está verificando hoje. Então, é fundamental que a gente tenha, de novo, né, um redimensionamento sobre o que significam as Forças Armadas e que papel que elas têm, né, que eu acho que é muito mais um papel de defesa da soberania nacional, não é um papel de intervenção na política, não é um papel de intervenção em questões de segurança pública, não é? E repensar esse papel significa muito mais conhecer qual é o tipo de processo político que a gente quer levar adiante, né? A solução para a crise política, ela vai se dar nos termos da própria política, ela não vai se dar com o auxílio de instrumentos de exceção ou com o recurso a um saudosismo de um passado que acho que muita gente simplesmente não conhece ou não quer conhecer, né?
Emílio, foi um prazer ter você no Mundo Político. Obrigada por vir. Obrigado, eu que agradeço. Eu conversei com o professor Emílio Peluso. Ele é doutor em Direito Constitucional, professor da Federal, autor de uma tese premiada sobre revisão da lei da anistia. O prêmio foi de 2013 e veio comentar aqui um documento que acaba de ser revelado, foi revelado na semana passada, que mostra o envolvimento, enfim, que a presidência da República conhecia, em 1974, os fatos sobre os assassinatos, as torturas e o que estava acontecendo nos porões da ditadura naquela época. Então, esse é um documento importante e inédito até agora. Por isso, estamos conversando aqui sobre esse assunto e a possibilidade, a expectativa de vir aí, talvez, uma revisão da lei da anistia, enfim, para que lado vai caminhar essa nova informação e o que ela pode levar. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.